Graças e paz, queridos, bom dia, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde ou boa noite para quem está acompanhando. Queria nesse dia trazer uma mensagem para você muito importante que nós temos aprendido há muito tempo, há algum tempo na verdade, e o Senhor tem nos ensinado a como de fato vencer a luta contra as trevas. Muitos de nós temos trabalhado e pensado em várias situações que ocorrem no dia a dia, e uma das coisas mais difíceis para nós cristãos é como permanecer buscando ao Senhor, como permanecer andando com Jesus em meio às dificuldades, superando as lutas, superando toda a oposição que temos. E de fato poderíamos falar de muitas coisas aqui nesse dia. Poderíamos tratar de vários assuntos aqui, mas nós vamos falar um pouquinho de alguns pontos práticos que nos ajudam e vão nos ajudar a entender como nós devemos lutar contra as trevas, como nós devemos nos posicionar contra as trevas. No livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11, Paulo vai trazer uma afirmação muito importante para nós, que diz assim: a fim de que Satanás não encontre vantagem contra nós, pois não lhes ignoramos suas artimanhas. O que Paulo está falando aqui nesse versículo, no versículo anterior, Paulo está tratando de um problema ou falando de uma área de comunhão. Paulo está dizendo: nós precisamos manter a comunhão ou amarmos uns aos outros, a fim de que Satanás não encontre vantagem contra nós. Paulo está pegando um princípio bíblico de comunhão, um princípio bíblico que diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Paulo está partindo de um lugar onde, quando nós andamos fora de um princípio, nós estamos abrindo brechas para que Satanás nos encontre. E Paulo vai dizer, a fim de que Satanás não encontre vantagem contra nós. O que Paulo vai dizer é que Satanás pode encontrar em nós alguma vantagem. Paulo vai dizer que, de alguma forma, Satanás pode encontrar alguma brecha que nós deixamos. E é muito importante nós aprendermos que o diabo ele só trabalha em cima da autoridade que eu entrego para ele. O único poder que o diabo tem sobre a minha vida, sobre a sua vida, é o poder que eu entrego para ele. Eu sempre gosto de citar isso, que no Jardim do Éden, Adão e Eva entregaram para Satanás o governo das coisas que pertenciam ao homem. E tem um texto muito legal, ou muito interessante de citar, Hebreus capítulo 12, do versículo 1 ao 4, antes de a gente entrar nos pontos importantes de como lutar contra as trevas, que diz assim, Hebreus capítulo 12, versículo de 1 ao 4, fala assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, ou melhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem, pois na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Esse texto de Hebreus, talvez o autor tenha sido Paulo, ao que tudo indica,
vai casar com um texto, ou vai se alinhar com o texto de Paulo em Coríntios 2, que diz, a fim de que Satanás não encontre vantagem contra nós, pois nós não devemos ignorar seus desígnios. E se a gente juntar os versículos, podemos dizer assim, para que o diabo não encontre vantagem contra a minha vida, eu me livro de tudo que me atrapalha e desse pecado que tenta me envolver, e eu corro com perseverança uma corrida que nos foi proposta. Uma palavra do pastor Thelmo Martinello que eu achei muito interessante, que diz assim, uma frase que diz assim, muito interessante, que os obstáculos no caminho certo nos levam a termos maturidade. Agora, os obstáculos no caminho errado nos levam a não viver o propósito. O que ele quer dizer é que andarmos no caminho correto não vai nos isentarmos de termos problemas. Os obstáculos do caminho correto são obstáculos que nos forjam a nos tornarmos maduros, cheios de graça, de entendimento, nos tornam pessoas com sabedoria. Andarmos nas escolhas corretas nos levam a andarmos em sabedoria. E Paulo está propondo aquilo que não faz parte da sua vida, que porventura está te atrapalhando no processo, isso está apontando que você não está no caminho correto, porque o caminho correto vão ter obstáculos, mas que vão te levar para o propósito. E muitas vezes estamos andando em caminhos errados porque o pecado está nos atrapalhando e porque nós abrimos brechas e oportunidades para que o diabo encontre vantagem contra essa. Eu queria conversar com você algo muito importante nessa manhã. 3 pontos para lutar contra as trevas, baseado no que a gente já começou a falar aqui. O texto de João 8, 31 e 32 diz assim, Jesus dizia, pois aos judeus que criam nele, se vocês permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Primeiro ponto para lutar contra as trevas, conheça a verdade e ande em verdade. Uma das questões que mais nos atrapalham na jornada é andarmos em mentiras, andarmos com coisas ocultas. Eu tenho falado muito nas ministrações que eu tenho feito, que não há como você viver uma vida em Jesus com coisas ocultas, com coisas escondidas, com mentiras, com passados ocultos, com passados escondidos, com mentiras, com fofocas, com coisas que até existe um versículo que fala sobre isso, que agora não lembro dele exatamente, mas que fala de pessoas que andam pelos cantos cochichando mentiras, cochichando fofocas, coisas que ficam nas sombras, coisas que não são muito claras. No livro de Gálatas, capítulo 5:16, é um texto que vai nos trazer muita clareza sobre isso. Diz assim, por isso digo a vocês, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. A carta de Gálatas, que Paulo escreve a Gálatas, está dizendo de uma forma simplista que dentro de nós existem uma guerra, uma militância de quem irá nos dominar. Ou é a nossa carne que vai nos dominar, nossas vontades, nossos desejos, nossas cobiças, ou se é a vontade do Espírito de Deus sobre nós, do Espírito Santo que habita em nós. E nós não podemos dividir o altar de Deus, o altar da nossa vida, do nosso coração,
com outros deuses, deuses falsos, deuses mentirosos, nós precisamos andar em verdade. Você vai viver uma vida, muitas vezes, nessa luta ferrenha contra as hostes, as coisas, os principados, as coisas que vão tentar dominar você, vão lançar setas contra você, vão tentar convencer você a não andar no lugar da verdade. Satanás, ele é o pai da mentira. Em João 8,44 vai dizer assim, ó: vos tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos do pai. Ele, Satanás, foi homicida desde o princípio. Homicida, alguém que mata. E não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Esse texto, ele vai dizer uma coisa muito importante para nós, muito pesada, inclusive. Quando nós não andamos na verdade, Satanás não se firmou na verdade. Pelo contrário, quando ele fala mentiras, fala daquilo que lhe é próprio. E Jesus começa dizendo que aqueles que andam debaixo de coisas mentirosas, de falsidade, são pessoas que têm por pai o diabo. Meu Deus, como que eu vou dizer que eu sou filho de Deus, que eu sou um cristão? Como que eu posso dizer que eu ando debaixo da luz de Deus e eu ando mentindo, ando em mentiras, ando em enganos, em falsidade? Nós precisamos entender que mentiras precisam ser confessadas. Quando nós falamos sobre confessar pecados, falamos de trazer aquilo que está oculto para a luz. Existem coisas ocultas em nós que precisam ser expostas à luz. Tudo que é exposto à luz tende a ser dissipado, na verdade, escuridão é a ausência de luz, porque quando a luz chega, a escuridão ela se encerra, ela se acaba. Então nós precisamos sujeitar todas as coisas à luz de Deus. A mentira, ela é uma fortaleza que vai escravizar a sua mente. Nós precisamos andar em verdade. João 8, capítulo 12, versículo 12 diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quando você segue Jesus, você expõe a sua vida à luz. E quando a luz chega, não há cantos vazios, cantos de trevas, cantos escondidos. Tudo é exposto à luz. Tudo. O texto de Abacuque, capítulo 3, versículo 17, fala: ainda que a oliveira minta, ou ainda que a videira não floresça, ou que o fruto da figueira minta, da oliveira minta, fala de você pegar uma oliveira, pegar uma oliva, e esmagar, e você não tirar azeite daquela oliva, porque aquela oliva tem uma aparência de um fruto, mas na verdade quando você esmaga aquela oliva, não sai nada dela, não sai óleo dela, mas uma aparência de verdade, mas na verdade o seu interior é carregado de mentiras. E sem verdade não existe autoridade. Jesus venceu a morte porque tinha autoridade. Ele só ressuscitou porque ele era a verdade. Ele era o caminho, ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. E em João 17, Jesus faz uma oração ao Pai dizendo assim, ó: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A oração do Pai Nosso diz: santificado seja o vosso nome. Como que eu santifico o nome do meu Deus? Andando em verdade, na sua palavra. Primeiro ponto, quero só começar. Como vencer a luta contra o mal? Primeiro, conheça a verdade e ande em verdade. Segundo ponto, importante, ande em pureza e santidade. Tiago capítulo 3, versículo 9 ao 12 diz assim: com a língua bendizemos ao Senhor e Pai,
e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas? Ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Uma das questões muito importantes para nós é que a impureza e a sujeira comprometem a sua identidade e seu propósito. Como acabamos de falar, a sua identidade é verdade. A sua identidade é andar em verdade e em pureza. Grande parte de nós cristãos temos um hábito ou queremos andar com Cristo, mas talvez não andamos de fato num lugar chamado verdade e pureza. Tiago vai dizer que é impossível alguém que ama a Cristo, que busca Jesus, andar no lugar de pureza e santidade, mas dividindo o coração com duas fontes. Ele vai dizer que como que eu posso andar com Cristo e minha boca, a minha língua, proferir fofocas e mentiras, a minha língua proferir coisas contra os meus irmãos, a minha língua andar em cochichos, andar em rodas de fofoca, andar em rodas onde a gente só está falando mal das pessoas. Ele vai dizer, você não pode produzir água boa se você está também sendo uma fonte ruim. Não é possível da mesma fonte sair água doce e água salgada. Ou vai sair água doce, ou vai sair água salgada. Porque você não tem como ter uma fonte. A Bíblia fala que do meu interior fluirão rios de águas vivas. Esta fonte da qual flui rios de água viva é Jesus. É dessa fonte que eu estou fluindo. E como que eu posso dessa fonte permitir que saia água boa e água ruim? Eclesiastes 10, capítulo de 1, versículo de 1 a 3 diz assim, assim como a mosca morta produz mau cheiro e estraga o perfume, também um pouco de insensatez pesa mais que a sabedoria e a honra. O coração do sábio se inclina para o bem, mas o coração do tolo para o mal. Mesmo quando anda pelo caminho, o tolo age sem o mínimo bom senso e mostra a todos que não passa de um tolo. Aqui, Eclesiastes vai dizer que a mosca morta, ela pode prejudicar todo um perfume. Assim como o pecado, uma iniquidade, um pecado escondido na sua vida pode prejudicar toda a sua vida, comprometer toda a sua identidade. Como eu falei, a impureza e a sujeira comprometem sua identidade. A mosca morta, ela estraga o perfume. Você viu uma mosca, aqui fala de uma mosca morta, que cai, uma mosca que morreu e caiu em cima de um perfume bom, ela estraga, ela contamina o perfume. A mosca, ela carrega bactérias, inclusive quando você abre uma carne na sua casa, uma carne ou algo estragado, é natural. Quando tem algo podre na sua casa, esse algo podre atrair moscas. E não importa o quanto você lave aquela carne podre, não importa o que você faça, a mosca vai continuar se alimentando daquela carne podre. Você precisa pegar aquela carne podre e jogar fora. Enquanto você esconder coisas, será como uma carne podre que vai atrair mosca. E essa mosca, ela vai continuar colocando larvas no que já está podre. E a podridão vai infeccionar, vai ficar pior. E você não vai conseguir viver uma vida completa sem que você seja lavado completamente. Completamente, andando em pureza e santidade. Você precisa se posicionar para que o seu interior seja lavado pelo sangue de Jesus Cristo, pela água da vida, e você possa andar em pureza e santidade.
Apocalipse capítulo 12, versículo 7 e 9 diz: E houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhavam o dragão e seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e seus anjos foram lançados com ele. Eu quero só enfatizar nesse texto que havia uma batalha entre os anjos e o dragão. Mas Satanás, a grande serpente, aquele que engana a todos, aquele que vive proferindo mentiras, que faz com que as pessoas vivam no meio do engano, e ele está trabalhando ferozmente para que você e eu não vivamos uma vida de verdade, de santidade, de pureza, para que a nossa vida seja aquela vida que ninguém consegue decifrar direito, que ninguém consegue ter clareza se você é uma pessoa sincera ou verdadeira, que existem pecados, iniquidades, questões escondidas, há roubo, há questões de fofocas, há estelionato, sabe, há vantagem aqui, um troco a mais que você pega, um negócio a mais que você faz ali para ter vantagem, sabe, essas coisas ocultas, tudo isso, o diabo ele anda nesse lugar, ele se alimenta dessas coisas, das coisas ocultas, ele anda nas sombras, ele engana, ele é a grande serpente. Nós não podemos andar debaixo desse principado, queridos, andando com Jesus. Ah, pastor, então eu vou parar de ir para a igreja, eu não vou buscar Deus. Não, você precisa se limpar, porque o diabo tem uma função no mundo. Ele tem um trabalho muito feroz, que é matar, roubar e destruir. E no mundo espiritual não existem dois lugares, não existem, eu vou ficar, como a gente falou hoje, isentão. Não existe em qualquer situação, se você está isento. A gente vai usar muito o governo como situação, eu não vou votar em ninguém. Querido, cidadania é um processo que nós devemos viver. Nós precisamos exercer cidadania na nossa sociedade, em qualquer lugar, para que a gente possa decidir quem vai nos governar. E eu quero te falar uma coisa: se você decidir, eu não vou decidir, não vou votar em ninguém, vou ficar isento. Entenda uma coisa: alguém vai governar você, mesmo você não votando, porque alguém escolheu. No mundo espiritual é da mesma forma. Se você não escolhe, alguém te governa. Porque se você não elegeu alguém para colocar no trono da sua vida, automaticamente alguém vai ser eleito e o diabo ele vai lutar pela sua vida. Mas pastor, mas e Deus? Deus responde isso para você em Deuteronômio capítulo 11, versículo 26. Ele fala assim, eis que ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Porém a maldição o que é maldição? Se eu não escolher a bênção, se eu não escolher andar com o Senhor, qual é a maldição? Porém a maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguires outros deuses que não conhecestes. Olha só, quando eu decido não caminhar com o Senhor, eu automaticamente já decido andar com o mal. Eu já escolhi o caminho errado. Você precisa ser uma pessoa que anda em verdade. Gente que não confessa pecado e esconde é gente que vive em sujeira. Você precisa verbalizar e colocar para fora o pecado, para que você seja completamente limpo e purificado. Então, primeiro ponto, ande em verdade. Conheça a verdade e ande em verdade. Segundo ponto, para você vencer o mal, ande em pureza e ande em santidade. E o terceiro ponto, que eu quero tratar com você, é fé. Fé. Só para citar um texto para você aqui antes do terceiro ponto. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz assim, se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado.
Só para mim fortalecer essa parte. Quando você anda na luz, você anda em verdade, você se esforça por andar em verdade, o sangue de Jesus trabalha a seu favor. Ele vai te purificando no processo, dia após dia, para você andar em verdade. Amém? Terceiro ponto, para você vencer o mal. Vamos aqui enfatizar. Fé. Para você andar e vencer o mal, você precisa andar em fé. Em Mateus capítulo 17, 14, 21, tem um texto que diz assim: E quando chegaram a multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe-os aos seus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus respondeu, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrerei? Trazei-me-o aqui. E repreendeu Jesus o demônio, que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular disseram: Por que não podemos expulsá-lo? Jesus lhes disse: Por causa da vossa incredulidade. Porque em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para lá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. Hebreus capítulo 11 diz, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Jesus está dizendo para nós que é necessário que, para vencermos as trevas, nós precisamos andar em fé. Fé. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e as provas das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Nós precisamos andar em fé. Nós precisamos exercer a nossa fé. Nós precisamos acreditar que a nossa vida, que o nosso caminhar, que nossa luta diária, que nossa corrida com perseverança, que nós lemos lá no começo de Hebreus, que a nossa corrida, nós já vencemos, queridos. Uma frase que o pastor Oswaldo disse que eu achei muito interessante. Nós já sabemos, Deus não criou a igreja, ou melhor, Jesus não começou a igreja para perder. A história da igreja em Apocalipse, ela vai dizer que a igreja já venceu. A igreja, ela é vitoriosa. A igreja, ela não vai perder. Em Mateus, Jesus vai dizer que as portas do inferno, elas não suportarão o avanço da igreja, não prevalecerão. Ou seja, existirá uma igreja que estará caminhando e avançando e vencendo. Pastor, que igreja que é essa? Existe uma igreja, irmãos. Você pode olhar hoje uma igreja de várias formas. A gente sabe, e é muito bom você entender que na igreja que nós conhecemos, a igreja não são para pessoas perfeitas. A igreja é um lugar onde você vem para ser restaurado. Então, é muito comum você chegar na igreja e encontrar pessoas que estão lá 10 anos, 5 anos, 20 anos, 30 anos, pessoas que estão um ano, um mês, e todos nós iremos andar nesse lugar de expormos nossa vida à verdade. A verdade vai nos libertar e a luz que há na verdade vai nos purificar de todo o pecado. Mas é um processo que estamos andando. E nesse lugar que andamos por fé. Fé que o Senhor vai fazer, que Ele já curou, que Ele vai curar, que Ele já restaurou, que Ele vai restaurar, que Ele vai libertar os cativos da opressão, que Ele vai libertar
aqueles que estão enfermos da enfermidade, que Ele vai salvar pessoas que estão perdidas, que Ele vai mudar meu casamento, que Ele vai mudar a minha família, que Ele vai mudar a minha casa, porque eu ando em fé e ando em verdade. Nós precisamos andar em fé. Ah, eu não acredito. Você pode ser alguém que está andando debaixo em uma igreja, ou até no seu casamento, na sua profissão. Como é que você pode exercer uma profissão que você não crê no que você faz? Como é que você pode jogar num time de futebol? Você vai competir, você entra no time, e aí você está lá jogando no time, e aí você diz assim, não, eu não creio que a gente vai ganhar. Não existe isso. Tem uma passagem, tem um trecho do filme do Steve Jobs, que eu acho muito legal, que ele vai em 73, mais ou menos, ele está ali planejando o computador, e monta uma equipe, e ele fala para a equipe, olha, eu quero montar um computador que caiba na nossa mão aqui. Quero montar um projeto. E aí uma pessoa fala assim para ele, Jobs, isso é impossível. Ele chama aquela pessoa e diz assim, sai da minha equipe. E ele fala para toda a equipe, eu não quero ninguém na minha equipe que não acredite no projeto que nós estamos aqui realizando. Andar com Jesus, andar por fé, é acreditar que Ele já venceu. No final da história, a Bíblia fala que a igreja do Senhor será arrebatada aos céus e nós estaremos com Ele nas alturas, e Ele descerá e destruirá todos os inimigos. Todos os inimigos. E aqueles que creram estarão com Ele reinando para todo sempre. Porque nós cremos e nós andamos por fé. Lucas capítulo 17, do versículo 5 ao 6, diz assim, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. E Ele respondeu, se vocês tiverem fé no tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer a esta amoeira, arranque-se daqui e plante-se no mar, e ela lhes obedecerá. Ele disse que se vocês exercerem uma fé pequena, ainda assim vocês andarão em autoridade. Mas fé pequena não fala de você não acreditar. Fé pequena fala assim, ó, eu acredito. Mesmo tendo pouco, eu acredito. Não é fé pequena de, eu creio mais ou menos. Não é isso. É mesmo tendo pouco, é você acreditar. Fé pequena é você dizer assim, olha, eu tenho um carro simples hoje, mas eu vou ter um carro melhor. Eu tenho um carro simples, mas esse carro aqui vai me ajudar a trabalhar. Não é você dizer assim, eu tenho um carro aqui, mas eu acho que nunca vou crescer. Não, isso não é crer, não é crer. Eu tenho um carro aqui, mas eu acho que esse carro aqui vai chegar. Não, isso não é crer. Crer é você saber que você tem algo, e que esse algo que é pequeno, ele vai gerar coisas grandes. Eu tenho R$5, mas esses R$5 eu vou comprar algo para mim comer, vou fazer um almoço, comprar um miojo e um hambúrguer. Você sabe que aqueles R$5 pode se transformar uma refeição para a sua casa. Mesmo sendo pouco, você fala assim, eu sei que isso aqui vai se multiplicar em algo grande. Fé pequena não quer dizer, eu acho que eu creio. Não, você acredita. Eu creio, mesmo sem ver. Bem-aventurados sois aqueles que não viram, mas creram. Então ande em fé. Para mim acabar aqui e recapitular com você 3 coisas para você vencer a guerra contra as trevas. Ande em verdade e conheça a verdade. Ande em santidade e pureza. E ande em fé. Certamente essas coisas vão fazer você vencer todo o maligno. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém e amém.